Teremos sim uma política ambiental transversal que estará na mais alta prioridade do governo e perpassará os diferentes setores do governo para alcançar os objetivos do desenvolvimento sustentável, ter tolerância zero com desmatamento para alcançar desmatamento zero, ter um programa de infraestrutura para o desenvolvimento sustentável. E ninguém melhor do que o presidente Lula para se reconectar com essa agenda e fazer esse resgate. Acho que a gente tem em jogo o fato de que o Brasil não suportará mais 4 anos de Bolsonaro. Mas agora nós precisamos da ajuda da sociedade. Será a própria sociedade que irá preservar a sua democracia. Um movimento que seja cada vez mais horizontal, das pessoas, dos empresários comprometidos com a democracia, dos trabalhadores, dos acadêmicos, das mulheres, das pessoas periféricas, dos indígenas, dos jovens que têm aí o seu futuro ameaçado. Marina Silva conversou com De Olho nos Ruralistas sobre a política ambiental brasileira e fez um balanço sobre o governo Bolsonaro. A ex-ministra destacou as graves ameaças ao nosso futuro caso ele seja reeleito e o papel-chave do Brasil no novo ciclo de prosperidade que una ecologia e economia. Confira a entrevista com a deputada federal eleita em São Paulo pela Rede Sustentabilidade. Eu sou a Luma Prado e convido você a acompanhar mais um De Olho na Resistência. Passou a ser um tema importante para todas as candidaturas não negacionistas. Só o Bolsonaro não transformou isso em algo relevante no seu programa de governo. Então isso já é um indicador positivo de que o tema é importante porque o mundo mudou. Hoje o desafio da humanidade é enfrentar o grave problema da mudança climática, da perda de biodiversidade, de como juntar a economia com a ecologia para alcançarmos os objetivos do desenvolvimento sustentável. Uma coisa que a gente cuidava que você não cuida é que era a questão do clima. Foi no nosso governo o menor desmatamento da Amazônia. Foi no nosso governo. E o seu é o maior todo ano. O Brasil pode ser um país de agricultura de baixo carbono. Isso é interessante para o mundo que precisa dos nossos alimentos. São mais investimentos. Mas uma agricultura de baixo carbono diversificada, que tem um lugar para o agronegócio sustentável, mas também para a agricultura familiar de base sustentável. Investimentos na área de infraestrutura que nos transforme um país com uma matriz energética limpa, visando inclusive investimentos na área de geração do hidrogênio verde, porque para produzir o hidrogênio verde é fundamental que se tenha energia limpa. Não existiu nenhum governo que fizesse o que a gente fez na questão ambiental. E agora nós vamos fazer mais, porque nós vamos fazer com que, a agricultura de baixo carbono possa fazer com que o Brasil receba, quem sabe, muito dinheiro da União Europeia e de outros países por conta do sequestro de gás de efeito estufa que nós vamos fazer preservando a Amazônia, coisa que você não sabe. Os recursos do Plano Safra são 340 bilhões de reais que são colocados à disposição do setor agrícola e que não exige nenhuma contrapartida ambiental. É tirar o que não pode, tolerância zero com desmatamento e pensando a agricultura de forma diversificada. Não é só os grandes cultivos homogêneos, é a agricultura familiar. Há um lugar para o extrativismo, para o agricultor familiar e também hoje a agricultura familiar está muito voltada para ser agricultura orgânica. E essa agricultura orgânica precisa de assistência técnica, precisa de financiamento próprio, já deve ir com esse novo direcionamento. Grupos de pessoas altamente identificadas com uma visão atrasada, reacionária do mundo em relação a direitos humanos, em relação ao respeito à diversidade, em relação a uma visão de combater desigualdades sociais e principalmente em relação à proteção dos povos indígenas e da proteção ambiental. Essa agenda, ela o tempo todo é mesclada com questões dessa natureza
e questões ligadas a costumes. Então foi muito difícil fazer o debate em cima de propostas. Uma parte que infelizmente ainda é majoritária, que está com o Bolsonaro, que tem a ver com essa bancada retrógrada e que acha que vai aumentar a produção por expansão predatória da fronteira agrícola sobre as florestas, e aí leia-se no Cerrado, na Amazônia, nos biomas brasileiros. E uma parte que já compreendeu a necessidade estratégica de transitar para uma agricultura de baixo carbono. Cada vez mais esses que tiveram essa compreensão precisam ocupar o protagonismo econômico, social e político no Brasil. Não será uma atuação fácil, tem uma maioria conservadora, reacionária, que foi eleita, grande parte, com os recursos do orçamento secreto e com uma agenda na contramão do século XXI, olhando para o retrovisor em prejuízo do Brasil, em tudo que é estratégico para o nosso futuro. A autonomia do Congresso é algo que nos é e deve ser muito caro, mas é preciso uma forte articulação que vai desde essa articulação com o Poder Executivo, salvaguardando a nossa autonomia de parlamentares, mas também com a sociedade, com a comunidade científica, porque, afinal de contas, é a partir dos alertas da ciência que há necessidade de uma forte agenda de mitigação e de adaptação ao problema das mudanças climáticas e a busca de alternativas econômicas que criem um novo ciclo de prosperidade. Quando eu declarei o apoio ao ex-presidente Lula, foi em cima de um compromisso programático e um compromisso público corajosamente assumido, que eu diria fará uma revolução no que significa política ambiental num país com a dimensão do Brasil. Um novo modelo de desenvolvimento que combate a desigualdade, que fortalece a democracia e que aposta na transição para a sustentabilidade. Isso só é possível a gente liderando pelo exemplo. Vamos ter que fazer os enunciados e liderar pelo exemplo, como fizemos no passado. Por isso que o documento tinha o nome de Resgate Atualizado da Agenda Socioambiental Perdida, porque isso começou a partir de 2003 e ninguém melhor do que o presidente Lula para se reconectar com essa agenda e fazer esse resgate. Há um interesse, sim, da União Europeia, de setores do governo Biden, de que, tendo uma situação de segurança política, democrática, institucional no Brasil, de assumir determinados investimentos em vários setores, termos de cooperação científica, investimentos no Brasil em parceria com novas frentes de desenvolvimento de produtos, de materiais que possam levar a gerar emprego, gerar renda, melhorar a qualidade de vida das pessoas no campo da bioeconomia, da biotecnologia, com todo o respeito à nossa soberania, à nossa autonomia. O que as pessoas querem é parcerias que demonstrem claramente que eles não estão investindo numa realidade que pode associar os seus investimentos a crime organizado, a violência, a destruição ambiental. Nós vamos ganhar as eleições para poder cuidar da Amazônia e não permitir que haja invasão em terra indígena, em garimpo ilegal e muito menos alguém querer plantar milho, soja ou algum outro produto no lugar que nos pode plantar. Nós temos 30 milhões de alqueires de terra degradada que pode ser recuperada para plantar o que quiser no país. Além de finalizar o acordo com o Mercosul, porque o acordo foi suspenso em função do descontrole, do desmatamento e da violência. No momento em que você tem isso reposicionado e a segurança de que haverá o cumprimento das metas do Acordo de Paris, eu tenho certeza que o acordo será viabilizado. Além da retomada do Fundo Amazônia, os doadores estão muito motivados para retomarmos os mais de 3 bilhões de euros que temos no fundo e ampliar, inclusive, o alcance desses recursos
para a ação de mais monitoramento, de mais fiscalização, de mais combate a desmatamento e queimada e fortalecimento das comunidades. Temos investimentos represados, nós temos até acordos que foram cancelados, e isso está sendo muito ruim para o Brasil. No momento em que a gente está em crise, com 33 milhões de pessoas passando fome, um país como o nosso, que tem condição de ter uma matriz energética 100% limpa, renovável, segura, com geração distribuída, onde a energia eólica e solar já é mais barata do que a energia de hidroeletricidade e a energia a diesel e a carvão, né? Você pode ter um novo parque industrial para a produção de carro elétrico, por exemplo. Eu digo que o novo ciclo de prosperidade, dessa vez, ele não pode deixar ninguém para trás. As pessoas que estão hoje no garimpo ilegal não podem continuar, mas é preciso criar outras alternativas. Nós temos um programa de reflorestamento de 12 milhões de hectares de áreas que foram degradadas, que foram destruídas. Isso tem um potencial para gerar cerca de 2 milhões de empregos. O projeto dele é corroer a democracia por dentro. Já tem uma maioria no Congresso, já tem um orçamento secreto no Congresso, e ele pode e vai tentar mudar a configuração do Supremo, da Suprema Corte, e isso é o primeiro passo decisivo para a corrosão de uma democracia. E mais ainda, tudo que vai acontecer em relação às populações vulneráveis. O auxílio emergencial, ele já tem dias contados. Se ele ganhar a eleição, depois ele não vai mais estar preocupado com a população pobre. As populações indígenas estão altamente vulneráveis, as florestas totalmente ameaçadas, o aumento do desmatamento. Foram cerca de 43 milhões de hectares de áreas que foram, de hectares de áreas que foram desflorestadas no governo Bolsonaro. Essa é a palavra: destruição, invasão de terra indígena, garimpo ilegal, coisa que nós vamos proibir. Nosso governo não vai ter. Não é mais apenas os partidos e as lideranças. É um movimento que identifica no ex-presidente Lula as melhores e maiores oportunidades de preservarmos a democracia e de nos reinventarmos num espaço democrático. De onde nem tempo nem espaço, que a força mande coragem pra gente te dar carinho durante toda a viagem que realizas no nada, através do qual carregas o nome da tua carne, terra, terra, o mais distante, o errante navegante, quem jamais